Deixa-me só para gravar. Espera, já agora a tela. Vou deixar a minha. Deixem-me só ver o que é que vocês estão a ver. Estão a ver aqui. Estão a ver. E pronto, então deixem-me só, quando tiver a gravar. Ok, já está. Ligar o vídeo. E pode, se calhar, deixem-me só. Olha, enquanto o João vai fazendo os Sim, ajustes, eu apresentei o Paulo à Sandra e agora vou apresentar a Sandra ao Paulo. A Sandra trabalha na área do turismo há muitos anos, tem uma empresa de consultoria, é formadora, gere a Please Disturb Tourism Experts, é isso, Sandra? Correto, okay. Sim. E eu gosto muito de um leitmotiv, de uma frase que ela tem no site, salvo erro, porque ela acredita na regeneração da humanidade e do planeta pelo turismo. É o meu propósito. É isso, não é? É o propósito de vida. Portanto, acho que vocês têm muita coisa em comum, a Sandra com o Paulo, e com esse mundo do turismo criativo, do turismo regenerativo, em prol de um desenvolvimento sustentável dos territórios de baixa densidade. Essencialmente, Bem, então, acho que podem mesmo marcar a diferença. Quando quiser, João. Sim, vamos então começar. Já estamos aqui em direto. Também já estão aqui mais umas pessoas. Olá, amigos a todos também. Podes começar. Ok. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem a participar em mais uma sessão das nossas conversas rurais. Temos aqui conosco a Sandra Matos, da Please Disturb Turismo Expert, e o Paulo Pinto, da Casa dos Lagares de Vara e Pedra. É com esses dois ilustres convidados que nós vamos tratar de um tema que me é muito querido, que é o turismo criativo, turismo regenerativo também, enquanto motor de desenvolvimento para os territórios de baixa densidade. Primeiro, as senhoras, eu gostaria que a Sandra apresentasse, fizesse uma breve apresentação de quem é a Sandra e o que é que ela faz por esse desenvolvimento do turismo nos territórios. Bom, olá, boa tarde a todos e obrigada por estarem aqui neste dia de calor, que não é? Toda a gente queria estar na praia ou no rio a mandar um mergulho, portanto. Bom, o meu nome é Sandra e eu sou consultora na área do turismo, já trabalho há algumas décadas nesta área e agora juntei todas as minhas paixões numa só, na consultoria da Please Disturb. Eu não gosto muito de chamar um projeto, uma empresa, gosto mais de chamar um projeto, porque nós estamos sempre em constante desenvolvimento e realmente o nosso moto hoje é um objetivo chamado Objetivo Moonshot, não é? Que é regenerar o planeta e a humanidade através do turismo. Aqui trabalhamos muito a área da regeneração, um pouco mais à frente daquilo que é a sustentabilidade. Acreditamos que o turismo não está só nas cidades, não está só na praia, não está só no litoral. Há muito mais e uma riqueza muito maior naquilo que é o interior, naquilo que são as zonas rurais, e um dos nossos objetivos efetivamente é conseguir fazer passar essa mensagem, conseguir fazer passar tudo o que existe para além do que já conhecemos, e principalmente a autenticidade, que acreditamos que se está a perder um pouco com estas, não só com as tecnologias, embora elas sejam também benéficas, mas com aquilo que é a arte de bem servir na hospitalidade e no turismo. Está assim um bocadinho a perder-se, e eu acho que o interior ainda consegue dar a autenticidade que poucos já conseguem. Depois temos a parte da sustentabilidade, que já não é suficiente, já tem que ser um pouco mais além. Não podemos só pensar em proteger, temos já que pensar em dar de volta, em regenerar e principalmente para o que seja não só o planeta, mas também as comunidades locais. E esse é efetivamente o nosso foco. Portanto, muito brevemente, é isto.
eu adoro ouvir essas palavras, eu fico aqui encantada, de alma cheia, quando ouço. Eu não acredito nas décadas de experiência, ou então a Sandra está muito bem conservada. Eu acredito, sim. Vos um bocadinho de make-up. Tem realmente muita experiência nesse trabalho ligado ao desenvolvimento das áreas rurais com base nesse turismo regenerativo, no turismo criativo, essa autenticidade com base à força das comunidades rurais, para que sejam elas próprias o motor de desenvolvimento e regeneração dos territórios, não é? Pegando nisso, quero agora ouvir o Paulo Pinto, quero pedir a ele, gentilmente, a que se apresente e conte um bocadinho da sua experiência na área do turismo num território do interior de Trás-os-Montes, que é Vila Flor, mais concretamente, freguesia de Vilas Boas. Já tenho microfone. Bem, a minha entrada no turismo, portanto, veio um bocado por um acaso, e, portanto, é o que eu costumo dizer, por duas questões, por loucura e por cobardia, portanto. Porque, pronto, eu fiquei, portanto, eu estava em Évora, portanto, como docente universitário, e fiquei depois com a responsabilidade plena de uma casa de família, do qual fui o herdeiro final. E, portanto, não tive, portanto, e quando eu digo cobardia porque não tive coragem para vender o meu passado, basicamente, não tive essa coragem, e alguma loucura quando decidi fazer um turismo rural, que não sabia minimamente o que é que estava a fazer. E depois, meramente por acaso, frequentei, apareceu-me no meio, portanto, um curso de uma pós-graduação em ecoturismo, e pronto, eu depois já estar, digamos, no quase final de carreira, voltei outra vez aos bancos da escola e fiz essa pós-graduação em ecoturismo, que me deu uma outra visão sobre a loucura que me estava a meter. Porque realmente não é só ter camas para as pessoas, é muito mais, portanto, há toda uma envolvência tanto económica como social, como ambiental, cultural, patrimonial, imaterial, enfim. E isso ao mesmo tempo também me deixou um bocado deslumbrado. E, portanto, fui fazendo algumas formações também viradas para este novo campo da minha vida, uma vez que já estou aposentado da Universidade de Évora, e fui-o aplicando, portanto, e vou aplicando, pronto, algumas dessas eu posso dizer que praticamente sou um viciado em conhecimento. Portanto, eu vou colecionando formações e, portanto, depois tive, portanto, uma outra formação, portanto, portanto, que não veio até ao fim, que era o mestrado em Gestão Sustentável de Espaços Rurais, tirado na Universidade de Évora, do Algarve, perdão, pronto, a qual fiz toda a parte curricular e depois a tese ficou a meio e depois parei, depois para voltar outra vez já tinha que fazer o trabalho de campo outra vez e não tive, pronto, como estava a fazer isso mais por desporto, não fiz, não precisava do grau académico. E, portanto, e pronto, e depois tenho tido algum apoio, tanto em termos de alguns cursos, quer do turismo, do programa BES, portanto, e também e também já algumas formações de ação-formação em que se introduz simultaneamente a parte da consultoria, portanto, e a parte teórica, portanto, que são, digamos, um tipo de formação bastante interessante e pragmática, posso dizer mesmo. Ultimamente, aqui, portanto, com a ajuda inestimável da Andreia, portanto, foi a última etapa, portanto, de candidato, uma etapa, digamos, que não está cumprida, mas, portanto, do lado de cá já
já está completada, e é realmente a certificação, portanto, Biosphere, portanto, como turismo sustentável, portanto, que era um dos objetivos que eu praticamente tinha desde o princípio, até por um bocado por causa da minha formação, portanto, e do meu percurso académico também ligado portanto, à parte também da gestão ambiental e políticas e gestão ambiental, portanto, também e, portanto, e realmente era essa a ideia, mas realmente muitas vezes é preciso, digamos, quando a pessoa não tem a formação de base de há não sei quantos anos, precisa de ter alguém que lhe diga, que lhe tire as pedras do caminho, basicamente. E, portanto, foi essa, digamos, a ajuda da Andreia, portanto, nesse aspecto, pronto, em conjunto fomos criando as condições para dar resposta aos ODS e, portanto, agora estou à espera que a auditoria diga sua justiça. Paulo, eu agradeço os elogios, mas a mim não me coube como um papel muito fácil. Foi simplesmente colocar no papel aquilo que vocês já faziam na Casa dos Lagares de Arepedes. Porque todo o vosso princípio sempre esteve ligado à sustentabilidade, à valorização do património local, a uma gestão consciente dos recursos hídricos, recursos energéticos. Eu gosto de chamar, no caso da sustentabilidade, é termos uma empresa com um propósito que não seja só o dinheiro, é algo maior, é algo que faça a diferença num território, em que nós fazemos parte de um todo e contribuímos cada um à nossa maneira para melhorar esse território, para melhorar o ambiente, para manter a biodiversidade, enfim, aquilo que todos vocês sabem. Quando nós estendemos esse convite à Sandra e ao Paulo, foi justamente para falar sobre as experiências práticas, não tanto as questões teóricas, mas explicar a quem nos estivesse a ouvir de que maneira é que um turismo criativo mesclado com um turismo regenerativo, eu não gosto muito dos conceitos, eu gosto muito de os misturar todos, porque eu acho que é dessa mescla, é dessa diversidade que sai aquilo que eu chamo um bom senso. É não matarmos a galinha dos nossos ovos de ouro. Nós precisamos de um território forte, coeso, desenvolvido, autêntico, porque é isso que vai fazer com que o meu negócio, chamemos assim, prospere. Nós precisamos de todos, temos que funcionar como um todo. Então, se nós vemos o turismo criativo como uma espécie de exploração de um destino de maneira criativa e autêntica, eu, obviamente, tenho que ligar também a um turismo regenerativo, de maneira a deixar uma pegada positiva no território. Eu me coloco na posição de um turista e eu faço o possível para que a minha permanência, minha visita ao lugar não seja só uma permanência, seja uma pertença. E eu acho que é disso que se trata. Portanto, é nesse sentido que eu agora gostaria de ouvir a Sandra falar um bocadinho da experiência dela enquanto consultora, como é que ela tem ajudado, 1 ou 2 exemplos, empresas a trabalharem, a formarem o seu produto turístico, os seus PECs, tendo esse objetivo como meta. Bom, nós temos assim um sonho que é eliminar a palavra turista. Isto agora parece um contrassenso, não é? Mas nós cada vez mais chamamos de turistas, não só visitantes, mas como habitantes temporários dos locais. Porquê? Porque quando nós somos habitantes de um sítio, nós cuidamos, nós preocupamos-nos. Nós queremos que o sítio fique melhor do que aquele que nos encontramos. Aliás, o nosso lema é um bom local para se visitar tem de ser antes um bom local para se viver. Se eu recebesse 50 cêntimos por cada vez que eu digo esta frase, já nem precisava de trabalhar mais. Mas é realmente passar esta mensagem, eu costumo dizer sempre que a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro, é passar esta mensagem que mais do que termos turistas que chegam, exploram, deixam algum dinheiro, gastam algum dinheiro, que nem é tanto, às vezes por ir além, nos destinos e depois vão embora e levam um souvenir, não é? Que a maior parte das vezes nem sequer é tradicional, é exatamente esta percepção que nós queremos mudar daquilo que é o turismo na sua essência.
E quando nós trabalhamos como uma empresa, todas as empresas têm um momento em que nasceram. Como nós, seres humanos, nós tratamos as empresas como pessoas, são organismos vivos, em constante mutação, provocam sentimentos, têm sentimentos, provocam reações positivas, negativas. Portanto, é o primeiro conceito que nós fazemos perceber às pessoas, que independentemente de estarem numa entidade corporativa que tem que dar lucro, porque ela tem que dar lucro e não se trabalham em utopias, porque uma empresa que não dá lucro não vai sobreviver. O que é que nós fazemos? Nós temos sempre 4 fases num projeto. Nós vamos à essência primeiro. E o que é a essência? Falamos do propósito da empresa, falamos dos valores da empresa, falamos na razão pela qual a empresa surgiu, vamos buscar toda a autenticidade, tudo aquilo que torna a empresa, o projeto, seja um alojamento, seja uma agência de experiências, seja o mais simples negócio que está na área do turismo, porque há um negócio muito pequenino, não há negócios pequeninos, cada um tem a sua dimensão e cada vez mais, e isto foi muito percepcionado nos últimos anos que vivemos, que, não é? Parece que passaram por nós, mas já percebemos da importância do local e do global e o quanto, não é? Aquela célebre frase de o bater de asas de uma borboleta provoca um tsunami do outro lado do mundo. Portanto, os nossos negócios não são pequenos. O que é que eles são? São únicos. E é nessa essência que nós pegamos, na qual fazemos depois uma análise toda 360 graus, e são mesmo 360 graus, onde pegamos nos recursos humanos, independentemente da dimensão, onde pegamos na forma como entendem sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade económica, porque sustentabilidade não é só plantar arvorezinhas e fazer reciclagem, é muito mais do que isso, ou isso é o menos. Pegamos nessa essência, o que é que nós identificamos? Áreas que possam ser transformadas. Não falamos em mudanças, nunca falamos em mudanças. Porquê? Porque a mudança pressupõe alterar algo. Nós não queremos alterar algo, nós queremos provocar uma transformação que permita uma evolução. E é nestes pontos que nós pegamos, e muitas vezes podem ser coisas simples como processos de trabalho, como processos de liderar equipas, como impacto ambiental, analisar todos os flowos de trabalho, todos os circuitos, seja circuitos de água, seja circuitos de utilização de recursos. E as pessoas depois, mas eu não tenho dinheiro. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que já conseguimos fazer. Esta ideia errada, eu para ser sustentável preciso fazer grandes investimentos, porque preciso ter energias eólicas, preciso ter painéis solares. Não, cada um de nós, até mesmo individualmente como pessoa, como ser humano, pequenos atos no dia a dia provocam efetivamente grandes resultados. E é esta mentalidade que nós procuramos passar, tratar as empresas e os projetos como pessoas, naquele impacto que podem ter, analisar a sua essência, analisar aquilo que é puro, único e especial nesses projetos, avaliar onde é que precisamos provocar a tal transformação, e normalmente trabalhamos por fases, nunca transformamos tudo ao mesmo tempo, a não ser que haja uma ligação direta, e pensamos sempre em 2 vertentes. Uma no impacto, que é no presente, ok, como é que eu vou impactar já, quais são consequências dos meus atos. Começamos a falar aí muito de ações responsáveis. Nós utilizamos muito a metodologia de design thinking, no pensamento de prototipagem, em vez de estarmos lá está a investir dinheiro ou a gastar dinheiro, então vamos tentar, vamos experimentar. Vamos chamar os nossos vizinhos do lado. Imaginem que, vou dar aqui um exemplo prático, imaginem, pegando por exemplo no caso do Paulo, que a Casa Lagares até agora queria lançar um restaurantezinho pequenino lá dentro e queria, mas como é que eu vou fazer aqui? Não é? Como é que eu vou adaptar? Como é que eu me vou posicionar? Como é que eu vou comunicar? E pronto, estamos aqui na área de marketing e comunicações. Então, e antes de fazer esses investimentos todos, por que é que não convidamos a população que está ao lado para vir experimentar? Por que é que não convidamos a comunidade local para nos dar o seu feedback? Dar as suas ideias, dar as suas sugestões?
Muitas vezes as soluções estão bem perto ali das pessoas e as pessoas têm, vou procurar um guru, vou ver vídeos no YouTube, Eu também, eu adorei a expressão, Paulo, que sou viciada em conhecimento, encaixa-me que nem uma luva também, porque eu também coleciono formações umas atrás das outras. E é neste juntar de formações que eu penso, às vezes as soluções estão tão perto de nós. Portanto, essência, transformação, impacto e a última fase é o legado. Muitas vezes esquecemos. Não, mais do que a pegada que queremos deixar, o que é que queremos deixar para as futuras gerações? Eu nunca falo num futuro, falo sempre nos futuros, porque eu não acredito num futuro, eu acredito em futuros, porque são vários, temos várias vertentes, interpretamos vários papéis num só, e acredito sempre em futuros. E isto é o processo. O processo, obviamente, estou a explicá-lo de uma forma muito simples, mas as 4 fases são essas: essência, transformação, impacto e legado. Sendo que isto nunca para. Porquê? Porque para prepararmos o impacto e o legado, vamos ter que voltar sempre à essência. E todas as decisões, a partir do momento em que o processo é implementado, e nós trabalhamos com um canvas de negócios, trabalhamos com tudo, trabalhamos com planos estratégicos, trabalhamos com plano de ações, é uma contínua evolução. Pode pôr mais tecnologia, pode pôr menos tecnologia, pode significar ter até algum investimento financeiro, mas tudo é calculado, tudo é feito passo a passo, porque vamos devagarinho. Embora exista uma urgência de agir, os passos também têm que ser dados de forma consistente. Nós não trabalhamos com grandes marcas, trabalhamos com projetos muito pequeninos, portanto somos muito sensíveis às necessidades das pessoas. Temos noção que muitas vezes quem está a tomar conta do negócio faz tudo. Entre as 9 e as 10 da manhã vai fazer os pequenos almoços, depois vai fazer os check-ins e os check-outs, depois vai dar um jeito na cozinha, depois vai fazer os posts das redes sociais, depois vai fazer... Nós temos noção disso, mas também já passámos por esse processo. Por isso somos muito sensíveis a isso, somos muito sensíveis e, ok, se houver a vontade de, tudo é fazível, tudo. Portanto, é um bocadinho a forma como nós trabalhamos. Essa é a realidade da maior parte dos empresários dos nossos territórios de baixa densidade. O que não quer dizer que não tenham capacidade, empresas viáveis, sustentáveis e que estejam neste momento a fazer a diferença nos próprios territórios. Porque muitas vezes é aquele alojamento pequenino que está numa aldeia perdida em Trás-os-Montes que traz vida, que ajuda a promover a economia local, que faz com que se consigam escoar os produtos feitos na localidade. Sim, é um ciclo, não é, Sandra? É um ciclo contínuo e posso dizer que é muito mais fácil encontrarmos e implementarmos este processo nesses pequenos negócios e nestas zonas onde efetivamente ainda existe um respeito. Eu acho que mais do que respeito existe uma coisa que nós desconectámos-nos todos, não é? A regeneração, o processo de regeneração começa porque nós nos desconectamos. Nós desconectamos daquilo que é do nosso planeta, da Terra, desconectamos dos outros e acabamos por nos desconectar de nós mesmos. E é nestas pequenas zonas, são chamadas as zonas de pouca densidade, mas muita autenticidade, muita mesmo. E aqui consegue-se encontrar a maior riqueza e uma coisa que eu acho que é genial é uma vontade enorme de fazer. Uma vontade enorme de fazer. Fazer bem, de fazer a diferença e deixar o tal legado, a última fase daquele planeamento que a Sandra dizia. Deixar alguma coisa positiva, boa, para quem vem a seguir a nós. Tomando agora as palavras da Sandra como mote, eu vou pedir ao Paulo que explica um bocadinho, já sabemos como é que foi a gênese da Casa dos Lagares de Vara e Pedra, todo esse desejo de manter um património que não se queria desfazer do seu passado e um património da própria freguesia, da comunidade, dos lagares, conseguir dar-lhes vida novamente, não se perder aquela memória cultural e mais do que isso, todo o trabalho que a Casa tem feito no sentido de abrir-se à comunidade, participar com ela nesse caminho, nessa jornada. Queria que o Paulo falasse um bocadinho mais sobre a casa.
Ora bem, já ver por onde é que eu começo. Bem, se calhar vou começar talvez pela parte mais sintética, digamos assim, pelas frases mais sintéticas. Portanto, ao fim e ao cabo, é uma casa, portanto, em termos históricos, é uma casa que já vem do século XVIII. Pronto, não esteve sempre na posse da minha família. Portanto, os primeiros que se conhecem, portanto, é a Baronesa de Alverca, portanto, foi é a proprietária mais antiga que eu conheço da casa. Depois tenho já, portanto foi transferido para depois foi comprado por uma outra família, portanto, e depois de passagem dessa família para a minha, deve ter sido um bocado por casamentos ou qualquer coisa do estilo, porque realmente depois houve também um enlace de casamentos da minha família com essa família. Bem, o que é fato é que a casa tem uma história viva Exato. dentro da própria comunidade e é esse resgate que o Paulo vai fazer quando monta a Casa do Turismo Lagares de Vara e Pedra. Exato, eu tive uma preocupação, portanto, em andar à procura da história da casa e, portanto, ainda se mantém o lagar de azeite, portanto, que aliás a casa chama-se Casa dos Lagares de Vara e Pedra, porque tem os lagares de azeite e do vinho, portanto, que são feitos em granito e com as grandes traves que se chamam varas, e portanto tem essa parte histórica, portanto, ao fim e ao cabo é uma casa com história em que pretendemos pôr o conforto, introduzir o conforto da modernidade, mas sem esquecer a sustentabilidade. Portanto, basicamente são estes os três vetores: o vetor de história, portanto, assim de uma forma muito sintética, o vetor de história, conforto e sustentabilidade, e portanto a sustentabilidade depois já vai passando para, portanto, já se vai ramificando portanto, nesta parte cultural, portanto, até inclusive fazendo visitas guiadas na própria casa, dizendo como é que antigamente se produzia o azeite. Portanto, isto ainda é um lagar anterior à mecanização. Portanto, ainda era, portanto, queria fazer um centro de interpretação, portanto, nessa parte daí, mas vamos ver se é possível ou não. Para já, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconstruir a parte da fornalha, portanto, que fazia a separação do azeite. Portanto, essa é uma das partes que vai ser a curto prazo. Já consegui ter também uma entrevista com uma senhora que trabalhou lá no lagar, portanto, mesmo, tanto que conduzia os machos que davam a volta às mós para fazer a pasta da azeitona. Portanto, isso aí, portanto, tem toda essa parte. Pronto, e depois há todo um conjunto digamos, também na própria casa, de objetos que também em si também têm a sua história, que muitas vezes ao pequeno almoço é falada, portanto, há toda uma vivência nesse aspecto. Depois, juntamente com essa parte, digamos, histórica e cultural, portanto, digamos, há a parte, digamos, de divulgação dos produtos da região, quer nossos mesmo, portanto, no caso das compotas e do azeite, quer de outros produtores, como do queijo, como do mel biológico, do vinho. Portanto, o vinho que servimos é vinho de agricultor da região. Portanto, temos um cuidado especial, portanto, em fazer. É claro que não vai ser possível fazer o meu grande sonho, que era fazer uma casa com quilómetro zero, vai ser impossível. Mas se conseguir chegar aos 10 quilómetros, já fico satisfeito. Já, aliás, Está feliz, não é, Paulo? consegui fazer realmente uma vez com um grupo de caminhantes que estiveram lá na casa, não só na minha, mas também o turismo rural, portanto, ao pé, e que realmente consegui fazer uma mostra de produtos de quilómetro 6. Pronto, já foi bastante bom. Paulo, deixa-me só interrompê-lo, porque pegando nisso que diz, em parceria com a outra casa que existe em Vilas Boas, porque trabalha-se em sinergia. Quando nós falamos num turismo sustentável, nós não estamos a falar de uma pessoa ter uma empresa isolada. E tudo aquilo que o Paulo disse até agora faz parte, marca o caráter da Casa de Lagares e Vara e Pedra, mas não querendo tomar aqui o protagonismo do discurso do Paulo, para mim, o que realmente marca
A autenticidade da casa não é só a parte arquitetónica, a parte da decoração, mas todo o cuidado que vocês têm com os hóspedes no sentido de fazer com que esses hóspedes vivam o espírito da freguesia, quando fazem as jornadas micológicas, quando vão com eles ao campo, quando eles colocam a mão na massa. Quero que o Paulo fale um bocadinho da experiência com a cozinha solar. Eu penso que muitas das pessoas que nos estão a acompanhar desconhecem. É uma alternativa energética que pode ser viável, importante em determinados territórios mais deprimidos em termos demográficos e climáticos, e que pode fazer a diferença e ajuda a que as pessoas vejam de outra maneira esses mesmos territórios. Fala-me um bocadinho disso, Paulo. Só da parte das parcerias, que era exatamente o que eu ia dizer. Pronto, eu sempre tive uma política de diálogo com todos os outros colegas de atividade. Portanto, que realmente acho que nós não somos concorrentes, podemos ser mais cooperantes. E talvez por ser pela minha formação de biólogo, portanto, há uma coisa que se chama que é o princípio da exclusão competitiva. Ou seja, se duas espécies ocupam rigorosamente o mesmo nicho ecológico, uma delas vai eliminar a outra. Portanto, agora, a maneira como as espécies nos ecossistemas se arranjaram para sobreviverem foi precisamente deslocarem os seus nichos ecológicos. Portanto, há uma parte que é identidade própria, há outra parte que é partilhada e a outra parte poderá ser competição, não queria dizer competição, mas pronto, em que estamos a ir ao mesmo mercado. E realmente sempre tenho feito, e realmente agora ultimamente até também tenho estado, portanto, com outra reserva grande, portanto, tenho estado em articulação com outro turismo rural. Relativamente à parte da cozinha solar. Bem, a cozinha solar, todos nós conhecemos vários tipos de energia solar, portanto, tem-se ouvido falar. Portanto, é a energia fotovoltaica, que agora está a colocar painéis por tudo quanto é sítio, pronto, não sabemos qual é que é o impacto que isto vai ter em termos de tempo de vida e das baterias e etc. Portanto, qual é que vai ser o impacto a longo prazo deste tipo de energia, portanto, o solar fotovoltaico. Há depois o solar passivo, digamos assim. O solar passivo é o que nós conhecemos da energia solar térmica dos painéis solares que aquecem a água da casa. E depois há outro tipo que é menos falado, ou quase nada falado como tal, que é a energia solar térmica concentrada. A energia solar térmica concentrada, o que é? É fazermos concentrar, portanto, um determinado feixe solar num ponto. E, portanto, se concentramos esse feixe solar num ponto, estamos a aumentar a temperatura desse ponto. E essa temperatura pode ser aumentada a um nível caseiro, que é o caso da cozinha solar, portanto, e podemos cozinhar, portanto, vários pratos com esta técnica, portanto, ao fim e ao cabo que tem três etapas. Uma é a captação, portanto, que é através de um refletor. O refletor concentra num sítio onde há efeito de estufa, portanto, aprisionamento da temperatura, da energia térmica, e absorção para a panela, que é negra e, portanto, absorve mais o calor. Portanto, isto é, digamos, o princípio base. E depois entra dentro de uma outra questão, que é o conceito mais recente do slow food. Porque a cozinha solar é feita, pronto, durante bastante tempo. E, portanto, com a própria água dos alimentos, basicamente. Portanto, o próprio sabor dos alimentos vai-se misturando, vai-se impregnando nos diferentes ingredientes, porque um prato, digamos, um estofado de cozinha solar, portanto, demora aproximadamente 2, 3 horas, mas sem ter o gás ligado ou a eletricidade ligada. Portanto, é claro que este tipo de abrangência, este tipo de energia, pode ser ampliado a outro nível, fazendo grandes refletores, e já se conseguem atingir temperaturas de 3.000 graus só com o sol. Portanto, em outubro, no começar de outubro,
eu estive nos Pirineus franceses, realmente a ver, portanto, algumas dessas que eles utilizam também já para a produção de energia elétrica, portanto, ou seja, em que há um conjunto de refletores que vão para uma fornalha, essa fornalha aumenta a temperatura do vapor de água que vai acionar as turbinas. Portanto, são coisas que já estão a ser feitas tanto no deserto de Jalim, em Israel, no deserto do Saara, em Ouarzazate, e também em Espanha, em Almeria. Portanto, já se faz produção de energia elétrica desta forma. E um dos fornos que eu visitei quando nessa ida à França, eles até inclusivamente cozem cerâmica. Portanto, há cerâmica cozida só com energia solar, com a temperatura da energia solar, que realmente é assim uma coisa. Pronto. O grande problema desta energia solar é que foi quando começou a ser desenvolvida em termos industriais, e um dos grandes pioneiros foi um português, foi o Padre Himalaia, portanto, ele é natural de Senduk, do Minho. Ele desenvolveu o que se poderá chamar como uma lente de espelhos. Portanto, a ideia dele era produzir fertilizantes de azoto, utilizando o azoto da atmosfera. Para isso precisava de elevadas temperaturas e pronto. Só que depois ele também fez mais um outro protótipo que ganhou o primeiro prémio na Exposição Universal de São Luís, mas depois não teve o apoio nacional, portanto, e a coisa parou, e ao mesmo tempo foi nessa altura que começou o grande desenvolvimento do motor de explosão, e portanto aí tudo virado para o petróleo, e perdeu-se muito desta portanto, em França eles fizeram uma réplica, portanto, desse forno solar, digamos assim, portanto, portanto, foi um dos motivos que me levou à França, foi mesmo ver ao vivo esse forno solar. Portanto, pode-se fazer tudo, portanto, há a parte relativamente à energia solar, tanto concentrada e na parte da cozinha solar. Já há vários projetos, tanto na Índia, na África, no Quénia, por aí fora, que ao fim e ao cabo é uma forma também de diminuir o trabalho das mulheres, porque realmente a confecção, o trabalho e a perigosidade da sua atividade, porque são as mulheres que vão buscar a lenha à floresta, com todos os perigos, seja de animais selvagens ou inclusivamente de violações. Portanto, tudo isso é uma forma também de proteger, digamos, a comunidade feminina dessas comunidades. Portanto, estamos a proteger os recursos e a integridade física das próprias mulheres ao fazer isso, não é? Sim, sim. Há depois situações, portanto, já existe em França uma padaria solar. Portanto, quer dizer que são vários espelhos que convergem num forno e, portanto, isso é mesmo sustentável, porque depois ele faz o pão, depois distribui o pão de bicicleta, pronto, enfim. Portanto, isto está, portanto, e agora vou inclusivamente em julho, irei participar num congresso na Corunha sobre cozinha solar, onde irei falar de cozinha solar e turismo, portanto, basicamente. Portanto, É esse podemos falar o meu objetivo. Inovação, sustentabilidade, regeneração das próprias localidades. E o Paulo tem algum projeto no sentido de abrir esse conhecimento à comunidade e dotar a comunidade dos conhecimentos necessários para colocar em prática os princípios da cozinha solar? Sei que já fez com algum grupo de turistas, certo? Sim, já fiz, portanto, e amigos, portanto, quer dizer, numa situação muito informal. Agora só comentar, acho que foi o Rui Santos que falou da comunidade de Tamera. Não sei, alguém falou da comunidade de Tamera. Foi o Rui Santos. Exatamente, sim. Pronto, eu já visitei a comunidade de Tamera e realmente eles portanto, são incríveis. Eles próprios fazem investigação sobre energia solar térmica concentrada. Portanto, até há música, até tem lá um órgão solar. Portanto, enfim, portanto, tudo isso. Mas, pronto, agora perdi-me com esta parte.
Estava a perguntar se já tinha feito alguns, já tinha elaborado algum produto turístico ligado, no caso, à inovação da cozinha solar, e a responder ao Joel Santos, que pedia para repetir os 3 passos da cozinha solar. Eu só peço que não o façamos agora, vamos fazer mais daqui a bocadinho, porque eu não quero que a conversa se estenda muito, porque nós temos um tempo para cumprir, senão os meus colegas despedem-me. E eu ainda queria, ouvindo agora a experiência do Paulo, que aplica essa inovação, essa criatividade, ao bem da empresa, da comunidade, de todo o território envolvente, de maneira a poder fazer a diferença e melhorar um bocadinho. A questão é melhorar, quando falamos da regeneração, deixar melhor o território do que aquele que encontramos. Não é só aquilo que dizia a Sandra muito bem, a parte mais fácil é fazer a reciclagem, tentar evitar o desperdício e por aí fora. É mais do que isso, nós estamos a ir um bocadinho mais além. E isso também serve, ao mesmo tempo, porque está tudo integrado, é um fator de competitividade muito grande dentro das empresas que gravitam à volta desse território. Sandra, eu queria perdão. Só um outro detalhe, é que fazer um forno solar de reflexão é relativamente fácil e pode aproveitar resíduos que iriam ser reciclados, portanto podem ser reutilizados. A superfície refletora pode ser feita com pacotes de batata frita, portanto ou de leite ou daqueles... As embalagens Tetra Brick? Sim, de desembalagens do vinho também. Portanto, eu tenho um que é feito exatamente comprei um frigorífico, fiquei com uma quantidade de cartão imensa dentro de casa e, como já ando a recolher pacotes de batata frita há uma data de tempo, foi só colá-los lá e tenho um refletor. Pronto, não é o mais eficiente, mas tem alguma difusão, mas pronto, também pode alertar as pessoas, digamos, para esta possibilidade de reutilizar e de o fazer em sua própria casa. Exatamente, é mesmo isso. Sandra, pode-nos dar aqui, claro, sem ferir uma questão de ética e confidencialidade das empresas, perdão que eu tenho aqui uma gata que quer participar nas nossas conversas, algum exemplo de algum dos clientes da Please Disturb em territórios de baixa densidade que, aplicando os princípios do turismo regenerativo, tenham sentido que isso também, além de nos fazer bem individualmente, tem servido como um fator de competitividade importante dentro do mercado em que a empresa gravita. Sim, eu posso pegar num exemplo, que são moinhos, que também fica numa zona de densidade, fica na zona da Serra da Estrela, mas numa aldeia, em que não só os próprios moinhos foram recuperados, moinhos que estavam, não é? Chama-se mesmo Casa do Moinho, e é impressionante o quanto a alegria da dona, da proprietária, que recebe todos os hóspedes como se fossem visitantes da sua própria casa, mas não só. Poderia ser mais um moinho, poderia ser mais um local só para visitar, mas não é. Não é porque tem um burro que anda no meio dos hóspedes, não é porque tem 2 cãezinhos à solta que também brincam com as crianças que podem lá ficar, não é porque o pequeno almoço é caseiro com os ovos das galinhas que estão lá também por aquele lado, não é porque a senhora, a padeira da terra, vai lá entregar o pão do pequeno almoço, não é só mais um sítio, porque a própria comunidade ali à volta está envolvida no projeto, porque também ganha com isso. E todos ganham. É que todos ganham. Quem é que ganha mais no final? É o hóspede. Porque leva dali memórias, leva dali momentos que só poderiam acontecer ali. Aí é essa autenticidade que as pessoas precisam sentir e precisam perceber. As experiências que nós temos nestes locais não podem acontecer em mais lado nenhum. Só podem acontecer ali, naqueles locais. É ali que elas são autênticas. Eu costumo, para se perceber isto um pouco melhor, porque às vezes
fica um pouco a dúvida, mas esquecer, eu posso comer bolos caseiros, posso comer ovos de galinhas noutros sítios quaisquer. É um facto. É um facto. Mas há todo o ambiente, há todo o bem-estar, há todo o momento de lá estar, de se estar num local e ter uma experiência completa. A tal experiência holística que o turismo regenerativo fala e principalmente que o turismo criativo fala. Porque o turismo criativo vai muito ao pôr as mãos na massa. Exatamente. Portanto, os hóspedes podem ir tirar os ovos aos ninhos das galinhas. Podem ir colher os seus espargos, porque ela tem espargos deliciosos, para os omeletes dos pequenos almoços. Portanto, há toda uma prática envolvente. Podem ir ter com a padeira para ver como é que é confeccionado o pão sem químicos, sem aditivos, sem nada. Agora, todos estes momentos que são uma vivência só se podem passar ali. Sem dúvida nenhuma, e faz a diferença. Faz, e depois não é só isso. É o envolvimento e a alegria de todos em receber alguém. E isto é que é hospitalidade, isto é que é turismo, é a arte de bem receber. Claro que sim. As pessoas são bem-vindas para ficar. E há muitos exemplos de outros espaços, até mesmo de outras experiências que se fazem. Por exemplo, estou-me a lembrar aqui de umas caminhadas que se fazem aqui na zona de Sintra, porque eu sou aqui desta zona, aqui na zona de Sintra, já é uma zona com mais população, mas, por exemplo, o próprio Parque de Sintra, não é? Tem zonas já muito degradadas. E já há um cuidado com. Eu sou da zona do Alentejo, sou de uma zona onde, infelizmente, espero conseguir lançar lá agora um projeto já um bocadinho maior, que é a zona de Porto Alegre, que está muito perdida. Estamos a falar de uma capital de distrito, mas parece uma aldeia, que não retém as pessoas, que não retém visitantes, não tem atrativos. E o que é que isso faz? Faz com que a própria população esteja envelhecida. Faz com que aquele tal local especial para se viver deixe de ser especial. Perde as gerações mais novas, perde a interação com as gerações que têm tanto para partilhar e fica triste. E acho que o turismo, não é? Há tantos projetos ali à volta que, por exemplo, nessa zona só falta fazer uma coisa. É uma redezinha com vários pontos que junte cada um deles. Só isso. Juntar os dotes. É só juntar os pontos, porque tem tanta coisa boa ali, mas toda tão perdida, que eu acho que só falta ali alguém que tenha vontade de dizer assim, ok, vamos pegar aqui nesta região, vamos juntar todas estas casas de turismo rural, todas estas experiências, envolver a Serra de São Mamede, por exemplo, que é lindíssima, que tem caminhadas lindíssimas, envolver todas estas zonas e vamos pô-los a trabalhar em comunidade. Vamos pô-los a trabalhar em sinergias. A questão da comunidade, da sinergia, Exatamente. sem dúvida nenhuma. E vamos pô-los a trabalhar numa palavra que eu gosto, mas lá é um bocadinho vem aí do design thinking, que é vamos co-criar em conjunto. Se calhar o que eu tenho complementa o que a ti te falta. E vice-versa. Sem dúvida nenhuma. E é essa co-criação das experiências que deixa as marcas mais positivas em quem nos visita. É isso que marca a diferença, é isso que os faz sentir, na minha maneira de ver, pertença de determinado lugar, que os torna únicos. Exatamente. E não há melhor, por mais que se invente, por mais tecnologias, inteligências artificiais que se inventem, não há ferramenta de marketing mais poderoso do que o passa-palavra. Sem dúvida. Eu não concordo. Há. Plenamente. Nós próprios, quando vamos planear, ou o que é que fazemos? Perguntamos aos amigos, perguntamos aos conhecidos, o que é que achas, onde é que devo ir? Ou melhor ainda, é tornarmos estes tais turistas, tais visitantes temporários do tempo, embaixadores dos nossos próprios locais. Porquê? Porque eles vão passar, a experiência foi tão boa, o sentimento de satisfação e de gratificação é tão grande que a primeira coisa que eles fazem é passar a palavra gratuitamente. Sem dúvida nenhuma, isso tem um valor incalculável.
É que tem Para a mesmo empresa, para o território, para a comunidade, tudo. porque se tudo funcionar em sinergia, de maneira coesa, nós conseguimos mitigar as nossas externalidades negativas, a nossa pegada, ela existe sempre, mas pelo menos torná-la Sim, menos pesada e Sim. tentar compensá-la de outra maneira, trabalhando junto a essas pessoas em determinada atividade, aprendendo a fazer as coisas únicas que aquela determinada população faz naquela determinada altura do ano. Aprender. E ajudar a capacitar a que se criem negócios locais. Pessoas fazem pessoas e nós precisamos de pessoas nesse território. Pronto, eu por acaso ia dizer isto, é assim, nós não podemos ir a extremismos, não vai haver nunca situações perfeitas, não vai. Obviamente. E mesmo assim está tudo bem. Mas há algo que é essencial, são as pessoas. As pessoas estão no centro de tudo. As pessoas estão no centro de tudo, seja para o positivo ou seja para o negativo. São as pessoas que deixam os impactos, são as pessoas que fazem a transformação, são as pessoas que deixam os legados, são as pessoas que os vão receber também. São as pessoas que constroem, são as pessoas que destroem e são as pessoas que têm o poder de provocar a mudança. E nós quando pensamos, mas eu sou muito pequenino, não somos pequeninos. Se nós todos, se cada um de nós pequeninos mudarmos uma pessoa ou influenciarmos positivamente uma pessoa, essa pessoa for influenciar outra, essa pessoa vai influenciar outra, no final já temos muitas pessoas. É uma progressão geométrica, é verdade. E é um bocadinho este sentimento que eu acho que falta ainda incutir. E eu venho de um mundo de 5 estrelas, hotéis citadinos, hotéis onde, pronto. Urbanos. Sim, que não existe ainda. Já começa a aparecer nestes pequenos projetos e deste exemplo do Lumindo, porque efetivamente ela conseguiu juntar em roda de um projeto uma comunidade que se autossustenta, uma comunidade que se alimenta a ela própria com sentimentos positivos, que acabou por revitalizar toda aquela zona, acabou por criar vida numa zona onde não existia já nada, a não ser meia dúzia de pedras. Uma zona praticamente muito Sim. deprimida, não é? E isto é possível fazer. Foi possível fazer ali e é possível fazer noutros sítios. Mas não há internet. Tudo bem, ninguém vai para ali fazer videochamadas para a NASA, não é? Mas se nós quisermos... Mas ainda. Há outros locais onde também, e lá está, nós temos o hábito de criar muitos os preconceitos, não é? Aqueles mitos, mas se for para ali não há internet. Também não faz mal se não houver, às vezes até sabe bem. Mas eu acho que é um bocadinho, ok, qual é o nosso propósito aqui? O que é que pretendemos nesta região? Ok? E lá está, e pegando uma região conseguem-se pôr os 4 passos. Qual é a essência desta região? O que é que esta região, que foi de certa forma negligenciada e abandonada, nos pode dar? E o que é que eu posso dar de volta a esta região? Ok? E se esta troca constante continuar, eu dou e recebo e dou, é assim que começa o desenvolvimento. É assim que começa a evolução. Porquê? Porque vai uma pessoa, essa pessoa vai precisar de ter outros recursos, vai captar outros recursos trazem outros projetos e vai-se formando aquela sensação de, ok, já não estou sozinho, não é? Estas pedras no caminho que o Paulo falou, não é? A gente pode ter sempre 2 hipóteses. Pode construir um muro ou pode construir uma ponte com essas pedras. Se formos todos construindo pontes, é fácil chegar a todo lado. Sim, a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Por isso é que eu digo, são as pessoas. Não são as regiões, não têm culpa de não terem ninguém. As regiões não têm culpa de não terem população. São as pessoas que têm culpa de não valorizarem a região. E não é um sentimento de culpa no sentido negativo. É um sentimento de não apreciação. Ok, eu não consigo ver o que está ali. Não consigo ver para além daquelas pedras. Primeiro temos que aprender a valorizar, a valorizar para depois poder promover. Mas daí vem a tal desconexão que nós estamos todos, não é?
porque Sem estamos, dúvida nenhuma. é essa desconexão que nós precisamos pegar. E eu trabalho em coaching também, e é sempre aí que eu trabalho com as pessoas, independentemente do turismo, porque todos nós somos turistas. Pelo menos todos nós somos turistas, não é? E é aí que, quando eu própria como turista, se eu vou a uma zona, se eu vou a uma região, eu tenho que respeitar, tenho que saber dar e saber receber. E quando recebo, tenho que ter o dom de estar grata e valorizar e passar a palavra. Eu acho que a comunidade é tão fácil de criar, tão fácil. Mais ou menos, se calhar. Normalmente as coisas mais simples costumam São ser as mais até complexas. Não são Exatamente. complicadas, são complexas. Mais 5 minutinhos para terminarmos. Deixe-me só agarrar aqui num comentário que o nosso Rui Santos fez, que diz que o saber receber não é transversal a todos os proprietários de alojamentos locais. Sem dúvida, não é transversal a todas as pessoas, e os alojamentos são geridos por pessoas, portanto, é preciso muita capacitação, é preciso muita formação, é preciso gostar do que se faz, é preciso muita coisa, paixão. não é, Sandra? É preciso paixão. Claro. É preciso paixão e perseverança em não desistir. Claro, sem dúvida. Agora, claro, se nós queremos pensar, se nós pensamos o turismo regenerativo como motor de desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, eu queria ver se vocês concordavam comigo, mas eu penso que o primeiro passo é realmente conhecer muito bem o território, conhecer a comunidade, conhecê-la primeiro, dar-se a conhecer, estabelecer as sinergias com as pessoas que são do próprio território, porque elas vão ser a base de construção dessa promoção, desse turismo. São elas que nos vão dizer o que é preciso fazer para ajudar a conservar aquela determinada espécie, que nos vão dizer, olha, é preciso que se calhar organizemos um fim de semana para tratar das infestantes, ir andar a arrancar algumas mimosas que estão aqui a mais. São as pessoas do próprio território que melhor conhecem esse território. Então, se nós queremos fazer a diferença, nós também temos que estar preparados para as ouvir. Sim, o turismo tem que ser inclusivo, não tem que ser intrusivo. Exatamente. Um turismo intrusivo é aquele que temos vindo a praticar nos últimos anos. Nós chegamos, montamos um hotel, o hotel lucra com tudo e não distribui sequer pela região. Quantos de nós podemos enumerar exemplos? Nenhum de nós foi sequer tomar um café num hotel ou num estabelecimento ao nosso lado. Quantos de nós poderemos, nem sequer nos sentimos bem-vindos, não é? Portanto, eu acho que o turismo, esta intrusão que o turismo tem feito, tem que terminar, tem que ser inclusivo. E quando eu falo inclusivo, ele tem que ser de todos para todos. E este de todos para todos, o que é que ele vai integrar? Ele vai integrar outras áreas que podem ser áreas também do desenvolvimento das zonas rurais. A agricultura, que também pode ser regenerativa. A reflorestação, que também pode ser regenerativa. O turismo criativo aqui pode ter um papel predominante, porquê? Porque pode ter atividades que fomentem este tipo de indústrias, que ao mesmo tempo ajudam as regiões, mas permitem que as pessoas tenham experiências que não podem ter noutros sítios. Exatamente. A gastronomia, o vinho, há N situações, se forem regiões que tenham possibilidade de pescas, portanto, há todo, o turismo tem que ter a capacidade de ele próprio como setor formar a rede de comunidade com outros setores. Estar interligado, obviamente. E estar interligado. Essa capacidade do turismo regenerativo de contribuir para regenerar os ecossistemas, para nós aprendamos a vê-los com outros olhos, a sentir que os recursos são realmente fundamentais, essenciais, e acho que a maior parte das pessoas ainda está um bocadinho longe. As coisas são finitas, portanto, e para além disso, ajuda realmente a gerar empregos em setores sustentáveis, numa agricultura mais sustentável, no artesanato local. É divertido, é giro, faz-nos sentir bem. Eu deixo aqui uma dica, se alguém tiver curiosidade em explorar um pouco mais, que veja o conceito de economia donut. Donut é o donut de comer, mas não tem nada a ver com o donut de sobremesa, vamos chamar assim. É tão simples, está provado que resulta.
está testado que resulta. Temos países que já o estão a implementar aos poucos. A Holanda é um deles, porque o turismo era massivo e estava a destruir o país. Agora sim, começou obviamente pela capital, mas está a alastrar-se a outras cidades também. E tudo, no final, é aquilo que é a base do turismo regenerativo, é equilíbrio. É essa a palavra-chave. É, bom senso e equilíbrio. É mesmo o equilíbrio. Agora, terminando aqui com a Sandra, eu queria só passar ao Paulo, porque no caso do turismo criativo, que o Paulo também pratica na casa, passeios ao campo com os turistas para irem colher, também colhe as parvos selvagens, o Paulo, para fazer coisinhas boas. O Paulo gera emprego no seu negócio, emprega pessoas da localidade, no caso a Fátima, que nesses territórios de interior há sempre o grande problema da criação de emprego, onde é que as pessoas vão trabalhar para se fixarem nesses territórios de interior. Portanto, é tudo interligado, são as tais oportunidades económicas que vão surgindo e faz tudo parte desse todo, porque nós o que queremos é, ao fim e ao cabo, um mundo melhor. Parece um clichê, mas é mesmo isso. Um mundo melhor para mim, para os meus filhos, para os animais, para as árvores, para o planeta. Nós funcionamos todos como um todo. Eu não posso deixar aqui de responder ao Joel Santos, que me pedia que o Paulo falasse sobre os 3 passos da cozinha solar. Antes de passarmos aqui algumas perguntas, se elas existirem, senão para nos despedirmos aqui da sessão. Paulo, pode explicar novamente os 3 Posso passos? explicar, mas se me der licença, só Claro um que pequeno sim. comentário aqui à Sandra. É que realmente, às vezes, um dos grandes problemas das zonas de baixa densidade é as pessoas não valorizarem o que têm. Eu falo por mim, portanto, quer dizer, eu que estou habituado a ver a paisagem transmontana desde que praticamente nasci, havia determinados vales, só comecei a olhar de outra maneira quando comecei a ter a parte turística e comecei a ver a paisagem como recurso. A mesma coisa também para a costa sudoeste, quer dizer, uma vez eu estava a olhar para a costa sudoeste, isto mesmo, é mesmo bonito, já depois de ter conhecido várias outras coisas, mas quer dizer, eu nos meus 20 anos andava de carta militar a ver os ninhos de águia pesqueira com outro colega meu. Portanto, quer dizer, faz parte do meu cotidiano e eu próprio não o valorizava e comecei a valorizar a paisagem como recurso a partir do momento em que comecei-me a dedicar à parte do turismo. Pronto, esse era um ponto. Relativamente ao espaço, ao fim e ao cabo, a energia solar térmica concentrada, portanto, por exemplo, temos que captar o raio solar. Depois, o passo a seguir é concentral. Portanto, ao concentral, a temperatura vai aumentar. Mas isso só não chega. Portanto, é preciso que a radiação solar fique aprisionada. E então tem que se arranjar um efeito de estufa, portanto, que, neste caso mais simples, podem ser 2 tampas de máquina de lavar roupa. Portanto, faz o efeito de estufa e lá dentro depois tem a parte final, que é a absorção. Portanto, que é com uma panela de preferência preta, o mais preta possível para absorver, de alumínio para absorver. Mas já agora, portanto, e sabendo que a Sandra, portanto, está em Sintra, mas não sei de onde é que os outros intervenientes estão, mas eu no dia 28 de maio, portanto, em São Domingos de Rana, vou fazer uma tertúlia, portanto, precisamente sobre energia solar térmica concentrada. Eu já vou Sim. marcar. Portanto, e que se chama mesmo, portanto, aplicações de energia solar térmica concentrada. Eu vivo a 10 minutos de São Domingos de Rana, portanto vou de bicicleta. O slow food à eletricidade, portanto, que apanha toda esta parte, portanto, depois é uma questão de poder fazer, através se calhar, da Andreia, posso fazer a distribuição, digamos, do cartaz que já existe para estas tertúlias de maio. Terei todo o gosto em promover também. Portanto, Senhor, obrigado. O convite é extensível a todos que estão aqui a ouvir-nos, está bem? Quem quiser, quem puder, vá participar. O Paulo está lá para vos receber, não é, Paulo? Sim, portanto, eu posso lhe enviar a si o cartaz da sessão e depois a André depois poderia Sim. divulgar para o resto do pessoal. Sem problema nenhum. Nós vamos divulgar depois na nossa página de Facebook, está bem? E Certo, todos vão poder ter acesso. E temos aqui uma partilha também da DT Village.
deixo aqui uma iniciativa que serve como exemplo de valorização do endógeno e em formas de fazer turismo de base local, respeitando as comunidades locais e elas, as próprias comunidades, ensinam os seus saberes aos visitantes. Isso é o turismo criativo, é disso que se trata, é isso que acho que pode... Aquela primeira frase que a Sandra costuma dizer, ela acredita que no turismo pode estar essa resposta, não é, Sandra? É disso que se Acredito trata. mesmo, é isso que me faz estar aqui. Ok. Se tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem no chat, que ainda temos aqui 2 minutos para responder. Se não, vamos começar aqui com as despedidas. Eu não vejo aqui mais perguntas. Não sei se a minha colega Luísa vê alguma no Facebook que nós tenhamos que responder. Eu penso que o João gostaria de fazer uma pergunta, mas eu não sei se ele está aqui agora. O nosso João Almeida. Estou, mas posso passar. Era de aquilo que mas eu posso fazer como final. Que movimentos, porque eu estou a ver também que existem aqui algumas pessoas no chat, na sessão, também fazem parte desse tipo de movimento. Como é que movimentos como Rural Move, não é? Movimentos de pessoas, de criar comunidades, podem ajudar este tipo de projetos a ter ainda mais impacto do que aquele que já tem e que nós vimos aqui hoje. Portanto, falou-se muito desta necessidade de criar redes e de criar comunidade. É o que nós fazemos, não é? Na verdade, mas como é que nós podemos ajudar efetivamente um projeto como o do Paulo ou um projeto como o da Sandra a criar ainda mais impacto? Pergunta para a Sandra ou para o Paulo, para quem quiser responder. Como é que nós, Rural Move, podemos ajudar nesse processo de regeneração, de criatividade no turismo? Acho que o que estamos aqui a fazer, não sei se o Paulo concorda ou não, mas é um bom exemplo, não é? Porque estão a dar palco com uma palavra que urgem passar. Mais do que a palavra passar, nós já estamos atrasados uma década. Portanto, vai ser difícil recuperarmos 10 anos, mas podemos tentar, ou podemos atenuar esse atraso com que já vamos. Por isso eu acho que movimentos como a Rural Move, que mobilizam pessoas, mobilizam propósitos e têm uma intenção, são essenciais para criar estas comunidades que temos vindo aqui a falar. Porque muitas vezes cada um de nós não consegue chegar a todos. E uma voz em nome de um movimento tem um alcance muito maior do que um individual. Portanto, é muito mais fácil. E movimentos como a Rural Move têm que existir, devem existir e devem ainda ter uma força maior no sentido de serem valorizados, serem respeitados e dar palco, como deram a mim e pelo qual eu agradeço, ou como estão a dar ao Paulo. Porquê? Porque outros ouvidos nos ouviram, outras mentes começaram a pensar, se calhar isto até faz algum sentido, ou então já se foram embora e disseram, isto não faz sentido nenhum. Mas eu acho que é isso, eu acho que a palavra movimento em si já diz tudo, é mover, é a tal transformação que nós precisamos. Amplificar as vozes, não é? É a amplificação das vozes, sim. Não, é que exatamente o problema às vezes é esse, tem a ver com pronto, em termos de turismo, digamos, uma pessoa tem a comunicação, tem o produto, o preço, a comunicação e a distribuição, é o mix de marketing. Mas realmente o problema principal, muitas vezes, neste tipo de atividades é a comunicação e a distribuição. Porque, pronto, o preço e o produto, mais ou menos, pronto, com mais ou menos tropeção, lá se vai. Portanto, depois há aquele constrangimento que tem a ver com a distribuição, portanto, de chegar esta informação, portanto, que esta comunicação chegue as às pessoas que pessoas. E estejam realmente, predispostas para ouvir, não é? porque, e às vezes, portanto, e às vezes para nós é um bocado difícil fazer esta chegada. Portanto, e aqui temos outros atores. Uns são estes movimentos, portanto, como o Rural Move, portanto, que de uma forma portanto, não comprometida, digamos, institucionalmente, portanto, como
vai, portanto, chegar a um determinado conjunto de pessoas que, à partida, já estarão direcionadas ou serão mais receptivas a este tipo de coisas e, portanto, aí nesse aspecto, portanto, haverá uma maior difusão, portanto, do conceito e pronto, e depois criar também o movimento, o fluxo, portanto, com zonas de baixa densidade, portanto, é difícil gerar stock, portanto, e a maneira de funcionar, portanto, em vez do stock tem que se gerar fluxo. As pessoas têm que lá ir porque não há stock suficiente para exportar. Portanto, é um bocado essa ideia. E portanto, outro ator também principal que muitas das vezes não estão devidamente, não têm devidamente formação, portanto, para o assunto, que é, digamos, a parte, digamos, mais do poder local. O poder local também pode, neste aspecto, ter um papel muito preponderante, mas às vezes o que eu vejo, não estou a falar estou a falar em termos gerais, às vezes o que se vê é que há um desconhecimento e esse desconhecimento desvaloriza determinadas coisas que deveriam ser valorizadas. Portanto, ou seja, por um lado, os empreendedores, por outro lado, os movimentos, as organizações de base, digamos assim, e a parte institucional, acho que deveria também ser uma rede para cada vez contaminar mais a sociedade com estes ideais. Uma contaminação boa. Aliás, nós na Cozinha Solar temos uma coisa que é, o nosso propósito é contaminar toda a gente com o vírus da cozinha solar. É uma das nossas frases-chave. Não temos que pôr protetor, não? Não. Protetor solar. Não, porque o sol vai direcionado para não é para nós. É para o alimento. É para o alimento, exatamente. Meus queridos, não havendo mais perguntas, eu quero agradecer do fundo do coração a vossa participação. Os vossos inputs foram muito importantes para essa disseminação desse vírus pequenino, de melhorar cada dia, de regenerar a nossa vida. Não falo de planetas nem de pessoas, a vida em si, a vida num todo. É para isso que nós cá estamos, a tentar fazer a diferença e deixar um legado positivo para quem vem a seguir a nós. Obrigada, Sandra, obrigada, Paulo, obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir aí em casa, os que estiveram connosco aqui no Zoom. Um beijinho grande à Sofia, à Glória, ao Nuno, ao pessoal que eu conheço pessoalmente, claro, ao Rui e ao João, à nossa Luizinha. Obrigada à DT Village, à Bárbara e ao Marco, ao Joel, claro, que nos fez a pergunta dos 3 passos, penso que ficou esclarecido. Qualquer dúvida apareça em São Domingos de Rana, está bem? Nós vamos partilhar de seguida na nossa página de Facebook o cartaz alusivo ao evento do dia 28 de maio em São Domingos de Rana, está bem? Beijinho grande a todos e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.